Bem-vindas e bem-vindos ao episódio 0 do Boca de Cena. O programa do podcast Avelola que trará aos nossos queridos ouvintes leituras de contos e textos teatrais na voz dos atores e atrizes da trupe. Eu preciso de alguma coisa para dirigir, atuar, ler, ouvir. Eu nunca passei tanto tempo longe do teatro. Caros ouvintes, a verdade é que criamos esse programa porque todos os integrantes da Avelola estão sofrendo de uma saudade abissal deste universo chamado teatro. Luiz, só um detalhe. Tudo bem para você se você ficar de anfitrião do Boca de Cena sozinho? Eu tô com muitas saudades do teatro e não gostaria de me privar de ficar junto com os outros artistas para ler alguns contos. Tenho certeza que você vai fazer um ótimo trabalho. Tudo bem, Ana, você que manda. Mas você poderia me adiantar qual será o tema desta próxima temporada? Eu acho que para essa primeira temporada a melhor coisa seria Tchekhov. Tchekhov. Eu sou apaixonada demais por ele. Que tal a gente contar para os ouvintes um pouco sobre a história do Anton Tchekhov? Você acha que eles já sabem alguma coisa sobre esse autor russo? Sem dúvida. Já devem saber, não é mesmo? Afinal de contas, a gente está falando de Anton Tchekhov. Olha, mesmo que conheça, nunca é demais lembrar. Anton Pavlovich Tchekhov nasceu no dia 29 de janeiro de 1860, em Taganrog, a cidade russa banhada pelo mar de Azov, e ficou consagrado como o mais ousado transgressor da tradição literária clássica e um importante precursor das formas e da linguagem artística contemporânea. O médico, escritor e dramaturgo ficou mundialmente reconhecido pelas suas narrativas curtas. Os seus contos revelam em poucas páginas a complexidade do ser humano. Essa característica artística de Anton Tchekhov elevou o gênero conto como um dos mais importantes da narrativa contemporânea. Não é à toa que uma das frases mais conhecidas do escritor russo é: "A brevidade é irmã do talento". Como dramaturgo, foi capaz de criar um novo paradigma estético do drama contemporâneo através de suas obras que carregam as mais sutis e penetrantes observações psicológicas do teatro ocidental em textos como A Gaivota, As Três Irmãs e O Jardim das Cerejeiras. Nessas obras, sempre existe algo mais importante do que o plano dos acontecimentos, algo que estabelece a ligação entre o cotidiano da vida humana e a eternidade. Essa ligação é estabelecida através do principal motivo do teatro tchecoviano, o tempo. O dramaturgo irrompe no tempo teatral para abrir a ação dramática à eternidade da vida. O autor russo também deixou-nos diversos escritos documentais, ensaios jornalísticos, cartas, diários e cadernos de anotações. A Ilha de Sakhalina, um relato de um inferno, é uma das obras que revelam o interesse do autor pelas mazelas reais da humanidade. Tchekhov, ainda jovem, viajou até os confins da Rússia para documentar as terríveis condições de vida dos condenados a trabalhos forçados em uma ilha-presídio. O que Tchekhov testemunhou em Sakhalina chocou e irritou-o. Espancamentos, desvios de suprimentos e a prostituição forçada de mulheres. Ele escreveu: "Houve momentos em que senti que as coisas que via diante de mim haviam ultrapassado os limites da degradação humana." Talvez tenha sido essa experiência tão chocante que tenha motivado Anton Tchekhov, em anos posteriores, a ser um cidadão exemplar para os seus conterrâneos. Em 1892, ele passou a construir 3 escolas, um corpo de bombeiros e uma clínica médica, e a doar seus serviços médicos aos camponeses que viviam a quilômetros dali, apesar das frequentes crises de tuberculose. Poucos meses antes de morrer da doença pulmonar, Tchekhov disse ao escritor Ivan Bunin que ele achava que as pessoas iriam continuar a ler suas obras por mais 7 anos. "Por que 7?" perguntou Bunin. "Bem, 7 anos e meio", respondeu Tchekhov. "Isso não é ruim. Tenho ainda 6 anos para viver." Sempre modesto, Tchekhov não poderia imaginar o tamanho de sua reputação póstuma.
Eu sou muito apaixonada pelo Chekhov, gente. É uma coisa assim que quanto mais eu leio, mais vontade eu tenho de ler. E ele ensina a gente a pensar a vida de um jeito absurdo. Ele é um filósofo. Hoje a gente está aqui junto para fazer um pouco uma memória, assim. E, Rê, o que você acha da gente retomar o Chekhov e as memórias dele? Você teve uma cena muito bonita da marcha que você trouxe para criar o teu personagem Arkadina. O que você lembra desse momento, Rê? E não tinha o negócio de um vestido, Regina? Um vestido de sangue. Essa foi a primeira improvisação da Rê. Eu bolei uma cena porque eu estava lendo muito as coisas do Chekhov, então eu li no dia que ele morreu, como é que foi o enterro dele, e não sei o quê. E daí eu piro assim em casa, né? Eu lembro que eu fui no centro, eu comprei um radinho pequenininho, assim, um radinho, botei dentro de uma caixinha, enfeitei a caixinha, que era o caixão, que era o caixão, e a gente fez uma cerimônia, assim, entrando, mas como era só uma ideia, ficou muito curto. E a gente não podia parar a improvisação, porque a gente só para quando a diretora, quando a Ana Rosa fala, tá bom, gente, então vamos fazer assim, ou vamos mudar alguma coisa, senão você tem que ir indo. A gente não tem autorização para parar, né? E daí a gente fez aquela cerimônia entrando com o caixão, assim, e eu vinha puxando um pano vermelho. Eu pus uma saia vermelha, assim, e a gente fez, assim, rodou no meio, assim, com uma musiquinha, tinha uma musiquinha, um clássico, dentro da caixinha. É tipo uma caixinha de música, Rê. Você pôs tipo uma caixinha de música. E daí eu gravei a música lá, um Tchaikovsky, sei lá o que era, botei dentro da caixinha e a gente não podia parar a improvisação e parou, né? Porque não tinha mais o que fazer. Daí o personagem do Marcelo, que já estava treinando para ser o Dantien, que falou, vamos repetir. E daí eu falei assim, mas com amor ou sem o amor? Daí ele não sabia o que era com amor, sem amor. Falei, não, essa cauda vermelha é o amor. Aquele rap. A gente fazia tudo muito sério, muito sério. E tinha um outro detalhe, antes da gente começar, a gente tinha que preparar as coisas. E no velório, no enterro do Chekhov, no enterro dele, a Olga juntou do chão, assim, isso lá na Rússia, juntou um alfinete do chão, porque ela ia levar para o teatro o alfinete. E eu tinha lido isso, ela tinha feito isso no enterro, assim, alguém comentou, nossa, mas vai pegar um alfinete? Ela falou, não, isso é para o teatro e tal. E ela estava no enterro E eu pus o alfinete na cena, assim, um alfinete. E a gente ficou no cantinho para esperar o sim. Todo mundo pronto? Sim, sim. Aí, daqui a pouco, eu acho que foi a Ana Rosa, foi lá, levantou e foi tirar o alfinetinho do chão. E eu, não tinha o alfinete. Mas eu vi o alfinete e falei, vão se espetar, né? Falei, vão se espetar o alfinete aqui no meio da cena. Eu tenho uma história para contar que envolve o Chekhov e o compadre. Ai. Diz que uma vez, eu ouvi essa história, não estava presente, é mais uma das lendas do compadre, nesse caso sobre o compadre, que era, diz que o pessoal estava se batendo para fazer cena, para propor coisa, para fazer coisas que fossem minimamente assistíveis pela diretora, assim, naquele meio do processo, meio desesperador, assim. Aí diz que ele chegou, assim, para um canto, um pessoal, assim, meio reunido, ele virou e falou assim, mas, hein, compadre, será que nós não estamos tentando invadir a Rússia no inverno? A gente sabe que não dá certo essa, né? Isso aí já é historicamente... Eu fiz uma peça com o Felipe Rich, e aonde 2 dias antes da estreia, o elenco de estrelas abandonaram eu e o Felipe no palco e foram ensaiar corpo lá numa sala lá embaixo, 2 dias antes da estreia.
E daí onde que surgiu essa frase? Eu falei, Felipe, nós vamos ser linchados aqui na estreia. Daí eu falei, Felipe, acho que nós invadimos a Rússia no inverno, aí, compadre, que... Mas daí uma coisa impressionante, no café da manhã do dia seguinte, eu, o Felipe e a Dani Regis, o Felipe mudou a peça inteira. E daí mudou o roteiro, entra da luz, cenário, não sei o quê, e estreamos. É impressionante, essa história é impressionante, mas o elenco abandonou nós. Era uma constelação. Ih, esses dois aí, tá louco? Tá louco. Eu acho maravilhoso isso do teatro, né? Do poder do teatro, porque às vezes a gente não tem que raciocinar muito, as coisas surgem. E eu lembro que tava eu e a Lelê lá nas coxias e a gente tentando matutar alguma coisa para levar para a cena, para não para fazer algo crível, algo concreto. E e do nada veio na nossa cabeça fazer um passeio da Liuba com um cachorro. Então como é que vai fazer? Não, então a gente tem que descobrir como é que eles vão pisar em cena. Como é que vai ser isso? Então tem um galho. Então ele vai buscar esse galho, a menina joga o galho e vai pegar o galho. A gente não sabia muito o porquê, né? Não. Só veio uma vontade de fazer. E a gente levou para a cena e depois de fazer a cena, a Ana falou, isso aí é a dama do cachorrinho. A gente ficou. É um mistério, né, gente? Esse é um mistério. Foi muito legal esse processo, porque ele foi um processo potente demais, porque a gente explorou coisas inimagináveis do universo do Chekhov, né? A pescaria, por exemplo, que o Marcelo entrou, eu lembro a primeira vez que o Marcelo entrou em cena como Chekhov, ele estava com um chapéu, era lindo aquilo. Ele que trouxe toda a cena da pescaria, porque eu falei, gente, é a pescaria. Chekhov era apaixonado por pescar, e eu acho que a gente tem que explorar esse universo da beira do mar, que ele tinha essa paixão pelo Mar Negro, a pescaria, esse lugar da natureza, né? Na verdade, a relação do Chekhov com a natureza. E o mar entrou, e eu não sei se você lembra disso, mas você entrou e o teu chapéu flutuava, e uma ventania, e foi uma cena, era muito divertido, porque o Chekhov era uma peça que tudo que acontecia na peça era profundo, mas era leve ao mesmo tempo, né? Falava com leveza, com amor sobre as coisas, e a gente foi sendo tomado por isso, né? Não foi uma coisa premeditada. A gente foi sendo... Eu lembro... Inclusive, é capaz que seja uma das únicas lembranças bem nítidas dos ensaios, até porque eu estava entrando na companhia naquele momento, e algumas premissas, alguns acordos, eu fui entendendo meio na agressão física, quase. Tipo, vai, sabe? É assim, vai. Que eu prefiro assim também, sabe? Sem muito... psicologismo do negócio. Muita explicação. Eu lembro a Ave lá, né, saindo do lado capenga e conseguindo umas estruturas lá na nossa antiga sede. Eu lembro que a gente avançou para essa cena depois também, mas a gente colocou uns praticáveis num cantinho do lado direito e tinha que entrar com uma proposta de uma cena muda, tal, já na pesquisa do Chekhov. E eu lembro que, tipo, eu não entendi esse lugar do que a partir dali pode continuar, começo e meio e fim, como é que as imagens. E eu fui fazendo, e ele foi como se ele fosse pescar, e ele ia tirando as coisas, aquilo fazia parte da pescaria dele. Eu tenho essa imagem bem nítida, que eu tenho muito isso com o improviso, que é deixar as coisas me tomar também durante o processo, né? Não deixar escapar. Uma característica tua, muito. Não deixar escapar. Claro que escapa um monte de coisa, né? Tá tudo certo também. Mas é através de alguma coisa, e eu lembro que, inclusive, o chapéu foi uma coisa que ele caiu sem querer, não foi nada planejado. E no cair eu consegui pegar ele, como se ele não tivesse caído, como se ele não tivesse caído
no riozinho, que eu estava pescando, no meu riozinho. Só que, a hora que ele estava na minha mão, parecia que ele estava ali. E aí eu comecei a fazer uma manipulação dele, né, nos níveis de ondas e tal. Eu tenho essa cena bem nítida porque ela foi, dentro do que eu acredito, mas um sofrimento de também entender como é que eu poderia avançar, né? Eu tenho uma experiência para compartilhar também, pensando assim, porque agora a gente está aqui, tipo, eu tô ouvindo, eu não participei do Chekhov, e eu tô aqui ouvindo vocês falando sobre, tipo, o processo de criação e compartilhando coisas que eu nunca tinha ouvido vocês comentarem, né? E acho que uma das primeiras peças de teatro que eu vi na minha vida foi o Chekhov, porque eu era um menino do interior, e lá em Ourinhos não tinha muito teatro, então, assim, se eu vi umas 3, 4 peças em Ourinhos ao longo da minha vida inteira, foi muito. E com 18, 19 anos me mudei para Curitiba e conheci a Helena, e a gente nem namorava, nós éramos só amigos. Ela me convidou para ir ao teatro assistir o Chekhov. E assim, como uma das primeiras experiências de teatro que eu tive, foi uma coisa que passou assim passou voando, assim, e é a peça mais longa da Velola, né, de tempo. Tem 2 horas, né, gente? Mas eu queria falar de a cena que eu mais gostava do Chekhov, por incrível que pareça, sabe, a cena da estação, esperando o trem. Que quebrava o cigarro, lembra que quebrava o cigarro? Não, essa cena que eu não esqueço, é aquela cena da estação. Pois olha, o Danchenko e o Stanislavski esperando o trem, e essa cena só ficou por rebeldia nossa, porque o Jean-Jacques, o trem imaginário passava na frente do palco, né? Então vinha o trem imaginário. E ele dizia para mim, mas como que um trem passa na frente se o público continua enxergando eles do outro lado do trem? Demasiado, né? Eu tenho uma coisa para contar dessa cena também. Fala aí. Que eu já não era mais espectador, já estava fazendo a música do espetáculo, e todos os dias eu passava por um momento de provação incrível nessa cena, que era o seguinte: eu tinha que lembrar que quando tinha a minha deixa, que é o Danchenko e o quase cai no trilho, né? É imaginário também, ele quase cai lá dentro, e nesse momento tem que vir o trem imaginário, que é suportado pelo barulho que a gente faz lá em cima, das engrenagens e tal. E todo dia eu dava o play, tinha uma música que era gravada, né? Que tocava durante toda a cena da estação. Eu dava o play, eu passava 5 minutos completamente imerso na cena, eu virava espectador de novo. Eu não participei de nada do processo Chekhov, quando eu fui lá para a gente comecei partir do Nuon, mas eu peguei uma fase em que vocês estavam... tinham feito uma temporada, eu acho, bem na época que eu comecei a frequentar o Avelola para trabalhar. E eu achei absurdo a coisa do camarim, assim. Eu fiquei impressionado de como o camarim era organizado, de como as coisas estavam ali. E, assim, acho que vocês já tinham terminado a temporada, mas havia um apego ao camarim que vocês não conseguiam desmontar o camarim de jeito nenhum, assim. Então, achei... Era muito lindo a relação que vocês tinham com o trabalho. Era realmente incrível. E eu sou fã de carteirinha do Chekhov. Me pegou, assim, e as pessoas que eu levei, porque, inclusive, nenhuma era do teatro, e até hoje eles falam que é a melhor peça que já assistiram. Eu amo Chekhov. Era bem na hora que eu ia falar, porque, assim, aí eu olhei, tinha a janelinha, porque não veio todo mundo aqui, eu vi a janelinha escurinha, mas aparecendo ali um pouquinho ali, que estava caro. E tem a Larissa e o Luiz, eu sei que estão envolvidos em tudo e tal, mas não falaram disso, do Chekhov, da gente. Eu queria, se vocês quiserem usar, vocês usam. Mas eu antes tem uma história linda do Chekhov. Eu quero escutar isso. E aí, bem na hora, a Caro falou. E a Caro usa em a sonoplastia dela. Vocês escutaram? Nossa, maravilhoso. Tem uma música do bebezinho tocando. É a música do bebê ninando.
Eu quero escutar Luiz e Larissa também, um pouquinho. A minha experiência com o Chekhov foi muito especial. Ela não foi a primeira peça que eu assisti da Velola, foi a segunda. Eu já tinha assistido O Malefício da Mariposa, mas ela foi uma peça que me tocou bastante, porque quando eu fui assistir, eu lembro que eu estava fazendo faculdade de artes cênicas ainda, e eu saí no meio da aula para ir assistir a peça, porque era de tarde, a Velola estava fazendo uma temporada de tarde, e eu lembro que quando eu cheguei na casa, primeiro que o espaço da Velola era na outra sede, que tinha o jardim, e já é muito, muito gostoso, né? Muito acolhedor. E eu lembro que eu entrei no teatro e lá fora era 3 horas da tarde, então tava um sol, tava um dia quente, tava, assim, uma tarde. E eu entrei naquele lugar, fechou a porta e parece que um portal se abriu. Assim, é como se tivesse acontecido um lapso de tempo, como se, enfim, eu tava num dia super corrido, saí da aula, fui para lá para assistir e por 2 horas eu não pensei em nada. Eu só assisti a peça. E eu acho que esse estado, que é quase um estado de... Não sei definir esse estado, que é de pegar o espectador e elevar ele para um outro lugar, é uma coisa muito potente que o teatro tem. Mas ele tem que ser de verdade. Então, eu lembro muito bem dessa sensação de, às 3 horas da tarde, eu ver aquela porta fechar e eu ser levada para outro lugar. Foi muito, muito bacana, foi muito especial. Acho que foi a aula que eu matei, que mais valeu a pena na minha vida. Nossa, ela fez chorar aqui. Isso é tudo que alguém de teatro quer ouvir na vida, é que o tempo parou. É isso mesmo, o tempo parou. Fala, Luiz. Minha história também é parecida com a da Lari, com a do Tui, com a da Caro. Eu lembro de chegar e a primeira figura que eu vi foi a Dara, né? E então eu já falei, nossa, porque é uma alma de muita alegria, aquele sorriso. Eu falei, cara, onde eu tô aqui? E era uma portinha. E a Dara me recebeu, como recebia todo mundo, com um sorrisão no rosto. E aí eu fiquei espantado, porque eu tinha o hábito das peças, das coisas que eu assistia, era tudo muito frio, né? Ó, tá aqui, por favor, espera, todo mundo mexendo no celular. E ali não, eu cheguei num lugar e de repente a Ana Rosa, que eu não sabia quem era Ana Rosa, mas essa figura que passava sorrindo e cumprimentando as pessoas. E aí, do nada, a gente tá servindo sopa e tem vinho, e quando eu vi, eu tava com a taça na mão e eu tava rindo, eu tava ansioso, não sabia o que estava acontecendo, mas era um lugar quente, assim, e eu tava me sentindo muito bem, muito feliz, uma sensação esquisita, assim. Eu falei, cara, era muita informação. E aí, a mesma sensação da Lari. Abriu a portinha, ouviu a fala da Ana, e entrei e assisti. Nossa, assim, eu tenho várias imagens, eu vi uma vez só Chekhov, então, mas eu também estou junto com a Caro, tenho muita vontade de assistir de novo, e para mim é muito louco que 4 anos depois eu estou aqui falando com as pessoas que eu vi, que eu né, ainda começando o curso como ator, eu falei, puxa, pessoas que eu admiro, que eu vi o trabalho, eu estou agora numa ligação, contando a minha experiência, então é muito fantástico. Luiz, eu me emocionei com o depoimento teu e da Lari, porque a verdade é que é muito difícil conseguir que o público sinta o que vocês descreveram, que o público não tenha que fazer nenhuma concessão ao longo de um espetáculo, que o público se entregue e se sinta confiante naquele tapete voador que os artistas estão propondo na cena. Então, que a gente saiba que vocês dois, pelo menos vocês dois, e o Arthur e o Breno, que depois entrou para a peça, tiveram essa experiência. Outro dia uma pessoa... E a Caro, né? E a Caro, que também teve essa experiência. São muitas pessoas já falando sim para o espetáculo, né? O Chekhov foi uma luz que, com certeza, ilumina até hoje os nossos passos, né, Rê? Ele é referência para os nossos passos até hoje. Por isso é tão legal imaginar que o nosso próximo podcast vai ser com ele,
que vai trazer bons augúrios para o nosso podcast, com certeza, e que vai ter leitura de tanta gente linda. Vai estar o Mar, o Evandro, a Regina, o Edu vai ler, eu vou ler. Eu acho que é fundamental assim, que a gente consiga dar voz a esse autor que é tão inspirador de novo, e eu tenho certeza que ele não está no Cão Vadio à toa. Ele está no Cão Vadio para trazer a potência humana que ele dá para tudo que ele toca, né? E é dele onde a gente se inspira para ir para frente. Viva o Chekhov! Viva! Na zdrovia! Viva! Na zdrovia! Na zdrovia! O povo pediu para que o Beto, em cada episódio, conte um caos. E eu acho que o Beto tem tantas histórias lindas de teatro que, para o Boca de Cena, ele tinha que fazer isso, de contar uma história para a gente. Sim, muito sim. Não, isso é folclore, é impressionante, eu não lembro de nenhuma história. É que, compadre, a gente recebeu 1000 cartas aqui no estúdio, clamando para que o senhor contasse seus causos, entendeu? O nosso podcast só teve o sucesso que teve por sua causa. E a caixa de correio aqui, compadre? O senhor pode contar uma história, pode escolher qualquer história. Mas eu estou desprevenido, eu tenho que achar o CPU aqui, achar uma pastinha. Mas, curitibanos, 30 de dezembro teremos 2 estreias. 2 estreias, 2 peças. A primeira peça é Luiz de Camões e a segunda parte, daí tem o intervalo, na segunda parte vai ter O Caixeiro da Taverna. Isso vai acontecer na rua 13 de maio. E o diretor das 2 peças é o Domingos Martins de Souza. 30 de dezembro, então, atenção, hein? Só que isso que eu estou noticiando aqui, estou falando, isso saiu no jornal de 30 de dezembro de 1855. O seu Domingos, com o Luiz de Camões e o Caixeiro da Taverna, o seu Domingos, o diretor, é a primeira notícia que nós temos de alguma apresentação de peça em Curitiba, de algum teatro em Curitiba. Então se imaginem os curitibanos, dia 30 de dezembro de 1855, que no mesmo jornal diz: não temos ainda iluminação, as calçadas são horríveis, ninguém se atreve a sair à noite, porque tem medo de cair num buraco ou se abraçar com um boi. Então, você imagina, os curitibanos também foram heróis, hein? Saíram no dia 30 de dezembro nas trevas, se agarrando com um boi, caindo em valeta, conseguindo chegar no teatro, que o Domingos chamou de Teatro de Curitiba. E aonde que era esse teatro? Era na Rua Direita 32, ou Rua dos Alemães, que hoje em dia é 13 de maio. E onde que ele apresentou, onde que era o nosso grande primeiro teatro, foi na casa do reverendo João de Abreu, que estava em construção ainda, então ele emprestou a casa do reverendo João de Abreu para fazer a peça. Então, olha, que ele teve que construir o teatro. E o seu Domingos, ele chegou de navio em Paranaguá, fez uma temporada ali em Paranaguá, fez em Morretes, alugou uns cavalos com a bambolina rotunda e os figurinos dele, de certo, um telão bonito, e subiu a serra, ou seja, não existia a Estrada Graciosa ainda, ele subiu uma picada, né, e chegou em Curitiba. Então, acho que Curitiba tinha que dar ao Domingos Martins de Souza. Eu acho que ele merece o Xerox do Guaíra, pelo menos, uma homenagem para ele. Então, dia 30 de 12 de 1855, começou o teatro em Curitiba, segundo os jornais, o jornal 19 de dezembro que está noticiando isso. E olha como o teatro não acaba, o teatro, hein? Você veja, desde 1855 nós estamos lá, ó. Agora já temos até luz, já temos até calçada, não tem mais boi no centro, né? Olha, ó, que interessante, não tem buraco. Então, ou seja, que bom. Então, 30 de 12 de 1855, começamos a nossa atividade teatral em Curitiba, sendo que já existia nessa época a Ópera de Paris. Olha que comparação interessante, né? E hoje em dia nós já fazemos teatro. O Márcio Abreu está lá já em Paris fazendo peça, hein? É nóis. Mas, curitibanos? E como vocês puderam perceber, o nosso querido compadre, por livre e espontânea pressão, vai estar conosco nesses episódios, contando histórias peculiares sobre a arte no Paraná. Fiquem conosco e não percam o... Mas, curitibanos? Com o senhor Beto Bruel.
É com essas histórias apaixonadas da trupe Avelola sobre o processo de montagem do espetáculo Chekhov que finalizamos o episódio 0 do programa Boca de Cena. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos e familiares. O podcast Avelola está disponível em todas as plataformas. Escolha de sua preferência. Lembrando que você pode mandar perguntas para a gente através do nosso Instagram e Twitter, @ave_lola, ou pelo número do WhatsApp. 41 9668 8927. E também estamos no YouTube. Lá vocês conseguem acompanhar as nossas produções visuais, mini documentários, entrevistas e webséries. Fiquem na boa companhia de Luiz Fernando Nicolosi como nosso anfitrião. E eu encontro vocês lá do outro lado, aonde vou ter o prazer de contar-lhes ao pé do ouvido algumas histórias deliciosas do nosso querido Chekhov. Um abraço e até a próxima! Este episódio foi apresentado por Ana Rosa Teza e Luiz Fernando Nicolosi. Participação: Arthur Jaime, Beto Bruel, Breno Monteserrat, Caro Rampf, Eduardo Giacomini, Evandro Santiago, Helena Teza, Larissa de Lima, Marcelo Rodrigues e Regina Bastos. Narração sobre a vida do Chekhov: Evandro Santiago. Trilha sonora: Arthur Jaime, Breno Monteserrat e Jean-Jacques Lemaitre. Edição e roteiro: Larissa de Lima. Apoio: Padaria do Alves.